UFBA, Universidade Federal da Bahia. Análise combinatória. Princípios básicos, permutação. Licenciatura em Matemática à Distância, da UFBA. Disciplina Ensino Médio, Polo Itapetinga, Bahia. Aluna Denise da Luz Lopes. Análise combinatória. Vejamos agora os princípios básicos, começando pela permutação. Análise combinatória é uma parte da matemática que estuda os agrupamentos de elementos sem precisar enumerá-los. Atualmente, a estimativa de acertos em jogos populares como loteria esportiva, loto, loteria federal, etc., além de utilizações mais específicas, como confecções de horários, de planos de produção, de números de placas de automóveis, etc. Por que é importante conhecer um processo de contagem? É importante conhecermos tais métodos, pois nem sempre temos condições de descrever todas as formas sob as quais uma situação pode ocorrer, principalmente em situações onde a resposta é um número muito elevado. Princípios fundamentais da contagem. Vejamos um exemplo agora. Exemplo 1. Uma moça possui 5 camisetas e 4 saias. De quantas maneiras ela poderá se vestir? A escolha de uma camisa poderá ser feita de 5 maneiras diferentes. Escolhida a primeira camisa, poderá escolher uma das 4 saias. Portanto, o número total de escolhas será 4 vezes 5, que é igual a 20. Vejamos agora o que é permutação simples. Permutação simples de n elementos distintos são os agrupamentos formados com todos os n elementos e que diferem uns dos outros pela ordem de seus elementos. Vejamos um exemplo agora. Com os elementos A, B e C, são possíveis as seguintes permutações: ABC, ACB, BAC, BCA, CAB e CBA. O número total de permutações simples de n elementos distintos é dado por n fatorial, isso é, Pn é igual a n fatorial, onde n fatorial é igual a n que multiplica n menos 1, que multiplica n menos 2 e assim sucessivamente. Exemplos. Letra A. P6, que é igual a 6 fatorial, é 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que dá 720. Letra B. Calcule o número de formas distintas de 5 pessoas ocuparem os lugares de um banco retangular de 5 lugares. Se são 5 lugares, então P de 5 é igual a 5 fatorial, que é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é 120. Denomina-se anagrama o agrupamento formado pelas letras de uma palavra que podem ter ou não significado na linguagem comum. Exemplo, os possíveis anagramas da palavra rei são rei, R-I-E, E-R-I, E-I-R, I-R-E, I-I-E-R. Permutações com elementos repetidos. Exemplo, determine o número de anagramas da palavra matemática. Não considere o acento. Então, a resolução. Temos 10 elementos com repetições. Observe que a letra M está repetida 2 vezes, a letra A 3, a letra T 2 vezes. Na forma anterior, teremos N igual a 10, A igual a 2, B igual a 3 e C igual a 2. Sendo K o número procurado, podemos escrever K igual a 10 fatorial, dividido por 2 fatorial, vezes 3 fatorial, vezes 2 fatorial, que é igual a 15.151.200. Então, resposta: 151.200 anagramas. Exemplo. Os resultados do último sorteio da Mega Sena foram os números 04, 10, 26, 37, 47 e 57. De quantas maneiras distintas pode ter ocorrido essa sequência de resultados? Os números sorteados da Mega Sena formam uma sequência de 6 números. Para calcular as formas distintas que esse resultado pode ter sido sorteado, basta calcular P6, que é igual a 6 fatorial, que é 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é 720. Exemplo 2. Na palavra norte, quantos anagramas podem ser formados? Quantos começam com vogal? Então, na palavra norte, temos 5 letras e a quantidade de anagramas distintos é dada por P5, que é 5 fatorial. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 12 vezes 1 é igual a 120. Para sabermos quantos começam com vogal, sabemos que, fixado que a primeira letra é uma vogal,
resta apenas 4 posições a serem permutadas. Então, temos 4 fatorial, que é igual a 24. Como temos duas vogais, basta multiplicar 2 vezes 24, 48. Assim, dos 120 anagramas que podem ser formados, apenas 48 começam com vogais. Exemplo 3. Tomando como base a palavra UFPEL, resolva as questões a seguir. Quantos anagramas podem ser formados de modo que as vogais estejam sempre juntas? 2. Quantos anagramas podem ser formados com as letras UF juntas? 3. Quantos anagramas podem ser formados com as letras PEL juntas e nessa ordem? Na palavra UFPEL temos 5 letras e a quantidade de anagramas distintos é dada por P de 5, que é 5 fatorial, que é igual a 120. Para sabermos quantos anagramas podem ser formados de modo que as vogais estejam sempre juntas, vamos considerar um bloco de vogais, por exemplo, o E. Então, basta realizar a permutação como se tivéssemos apenas 4 itens a serem permutados. Então, temos P4, que é igual a 4 fatorial, que dá 24. Como temos também outro bloco de vogais, eu, o cálculo será análogo ao anterior, portanto, basta dobrarmos o último resultado. Assim, dos 120 anagramas que podem ser formados, apenas 48 apresentam as vogais juntas. 2. Para calcular quantos anagramas têm as letras UF juntas, o raciocínio é o mesmo do item A, e o resultado também é o mesmo. Só que agora estamos considerando os blocos UF e FU. 3. Para sabermos quantos anagramas podem ser formados com as letras PL juntas, basta considerar que essas letras formam um único bloco. E assim teremos apenas a permutação de 3 elementos, U, F e PEL. Como foi fixado que as letras PL devem aparecer nessa ordem, basta calcular P3, que é 3 fatorial, que dá 6. E não se deve analisar outros grupos.